Fala galera da Loucos por Vasco, hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. São 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe do nosso gigante da colina e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. Hoje é dia de decisão para o Vasco da Gama. A equipe entra em campo às 21h45 para enfrentar o São Paulo no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um confronto importante para o time cruzmaltino, que busca se recuperar no torneio após 4 rodadas sem vitórias e garantir sua vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana. O cenário é desafiador, mas o Vasco já mostrou que pode superar expectativas, como na vitória marcante por 4-1 sobre o São Paulo no primeiro turno em São Januário. O palco da partida foi alterado por conta de um grande show no Morumbi, o estádio habitual do São Paulo. Isso leva o confronto para o interior paulista, o que pode beneficiar o Vasco, já que a equipe não precisará encarar o Morumbi lotado. No entanto, é claro que o adversário entra como um forte competidor. O São Paulo está na 5ª posição na tabela e busca uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Com 47 pontos, o tricolor está a 4 do Flamengo, que ocupa o G4, e encara esse jogo como uma chance de reduzir essa distância. Do lado vascaíno, o técnico Rafael Paiva deve utilizar o que tem de melhor à disposição. Mesmo com um importante compromisso contra o Atlético MG no próximo sábado, pela semifinal da Copa do Brasil, o treinador optou por levar força máxima para o duelo contra o São Paulo. A estratégia parece clara. O Vasco quer manter o foco tanto no Brasileirão quanto no mata-mata. A equipe ocupa a 10ª posição com 37 pontos, e uma vitória hoje pode ser crucial para se distanciar de vez da zona de rebaixamento e mirar a classificação para competições continentais. O grande destaque do time fica por conta da volta de Matheus Carvalho, que cumpriu suspensão na última rodada. O volante é peça fundamental no esquema tático de Rafael Paiva, oferecendo equilíbrio no meio-campo e sendo essencial tanto na marcação quanto na transição ofensiva. Por outro lado, o Vasco não contará com Souza, expulso na partida anterior, o que abre espaço para ajustes no setor de criação. O São Paulo, por sua vez, tem problemas de desfalques importantes. Arboleda e André Silva estão suspensos, enquanto jogadores como Ferreirinha, que estava lesionado, podem ser novidades entre os convocados. Apesar dessas baixas, o time de Dorival Júnior busca retomar a boa forma na reta final do Brasileirão e consolidar sua posição no G5. Este duelo é de extrema importância para ambas as equipes, mas por diferentes motivos. O São Paulo precisa de pontos para brigar por uma vaga direta na Libertadores, enquanto o Vasco quer voltar a vencer para ganhar confiança antes do segundo jogo decisivo contra o Atlético MG no sábado. A partida promete ser emocionante, com muita disputa e intensidade em campo. O Vasco vem de um momento de oscilação no campeonato, mas a expectativa é que a equipe recupere o bom futebol que demonstrou em diversas fases da competição. Se a vitória vier hoje, pode ser um grande impulso moral antes da decisão pela Copa do Brasil. Com um time focado e determinado, a torcida vascaína espera ver o gigante da colina retomar o caminho das vitórias e avançar na tabela do Brasileirão. Agora que falamos sobre o confronto de hoje contra o São Paulo, fiquem ligados, porque a próxima notícia traz novidades sobre um dos maiores talentos da base vascaína. Ryan está na mira de vários clubes europeus, e você vai saber todos os detalhes a seguir. Ryan, uma das maiores promessas das categorias de base do Vasco da Gama, tem chamado a atenção de diversos clubes europeus. Aos 18 anos, o jovem atacante já desponta como um dos jogadores mais promissores de sua geração, tanto no clube quanto na seleção brasileira de base. Com velocidade, habilidade no 1 contra 1 e um faro de gol apurado, Ryan já se tornou um nome conhecido não apenas pelos torcedores do Vasco, mas também pelos olheiros de gigantes europeus, que monitoram de perto sua evolução. A multa rescisória de Ryan, que gira em torno de 80 milhões de euros, demonstra o quão valioso o atacante é para o clube de São Januário. Esse valor é uma estratégia para proteger a joia da colina, dificultando uma saída prematura. Além disso, o contrato de Ryan com o Vasco vai até o fim de 2025, o que dá ao clube um certo respiro nas negociações.
No entanto, a crescente pressão de clubes europeus pode fazer com que o Vasco eventualmente considere uma venda, dependendo da proposta. Entre os interessados, já foram ventilados nomes de peso como Milan, Porto, Real Betis, Fiorentina, Lyon e Aston Villa. Mais recentemente, o Anderlecht da Bélgica também entrou na disputa, o que aumenta ainda mais a lista de pretendentes pelo atacante vascaíno. A versatilidade de Ryan em atuar tanto como ponta quanto como centroavante faz dele uma opção interessante para vários sistemas de jogo, o que explica o grande assédio por seu futebol. Ryan tem sido destaque nas seleções de base do Brasil, o que também eleva seu valor de mercado. Participando de torneios internacionais, o jogador tem mostrado maturidade e personalidade dentro de campo, se destacando em partidas decisivas. Essa exposição internacional, aliada ao seu desempenho no time profissional do Vasco, só reforça a ideia de que ele pode ser um dos próximos grandes esportes do futebol brasileiro para o mercado europeu. Ainda assim, a torcida vascaína tem a esperança de que o jovem possa permanecer no clube por mais algum tempo, ajudando o Vasco tanto no Brasileirão quanto em competições como a Copa do Brasil e até mesmo a Copa Sul-Americana, caso o time se classifique. Muitos acreditam que Ryan ainda tem muito a oferecer ao gigante da colina, especialmente em um momento em que o clube busca reconstruir sua trajetória de conquistas. Uma possível venda de Ryan também traria um impacto financeiro considerável para o Vasco. Com a saída recente das 777 Partners, o clube precisará buscar novas formas de receita, e a venda de uma joia como Ryan pode ser vista como uma solução a curto prazo para aliviar as finanças. No entanto, a decisão de vender ou não o jogador envolve diversos fatores, incluindo o planejamento esportivo e a necessidade de reforçar o elenco. Os torcedores, claro, têm uma visão dividida sobre o futuro de Ryan. De um lado, há aqueles que defendem sua permanência, acreditando que ele pode ser peça-chave no retorno do Vasco às glórias. De outro, alguns entendem que uma venda milionária poderia ser vantajosa, desde que o dinheiro seja bem investido no reforço do elenco. De qualquer forma, o futuro de Ryan será um dos temas mais discutidos entre os torcedores e a diretoria do Vasco nos próximos meses. E, por falar em futuro, temos mais uma notícia que pode mexer com os sentimentos da torcida vascaína. A reforma de São Januário. O estádio pode se tornar uma das maiores arenas do Brasil. E você vai conferir todos os detalhes a seguir. A reforma de São Januário é um dos projetos mais ambiciosos do Vasco da Gama nos últimos anos. A diretoria do clube está determinada a transformar o tradicional estádio em uma das maiores arenas do Brasil, capaz de rivalizar com os grandes estádios do país, como o Maracanã e o Morumbi. O plano inicial para o projeto de reforma incluía uma capacidade para 47.383 pessoas, mas recentemente a diretoria solicitou um aumento desse número para 57 mil lugares. Caso essa modificação seja implementada, o Vasco poderá ter a segunda maior arena pertencente a um clube no Brasil, ficando atrás apenas do Morumbi, que pertence ao São Paulo. O aumento na capacidade de São Januário é visto como um passo fundamental para o crescimento do clube em termos de infraestrutura e também de receita. Com mais assentos, o estádio poderá receber um número maior de torcedores, o que, consequentemente, aumentaria a arrecadação em dias de jogos. Além disso, a ampliação do estádio também poderia tornar São Januário um palco atrativo para eventos de grande porte, como finais de campeonatos, shows e outros eventos esportivos. A modernização de São Januário vai além do aumento da capacidade. O projeto prevê melhorias em diversas áreas do estádio, como a construção de novas áreas VIP, camarotes modernos, espaços para lojas e restaurantes, além de uma estrutura mais confortável para os torcedores em geral. A ideia é transformar São Januário em uma arena multiuso, que possa gerar receita para o clube, mesmo nos dias em que não houver jogos. A torcida vascaína está animada com a possibilidade de ter um estádio modernizado e com maior capacidade. Mas também há um sentimento de nostalgia em relação à tradicional colina histórica. São Januário é um símbolo do clube e guarda muitas histórias e conquistas ao longo dos anos. Por isso, a reforma é vista como uma oportunidade de unir o passado e o futuro do Vasco, preservando a história do estádio enquanto se constrói uma estrutura moderna e eficiente. O presidente do Vasco, Jorge Salgado, destacou em entrevistas que a reforma de São Januário
faz parte de um projeto mais amplo de reestruturação do clube, que visa recolocar o Vasco entre os gigantes do futebol brasileiro. O aumento da capacidade do estádio é um dos pilares desse projeto, que também inclui a profissionalização da gestão, o fortalecimento das categorias de base e o equilíbrio das finanças do clube. Se a reforma realmente for concluída, com a capacidade de 57 mil pessoas, São Januário será um dos maiores estádios do Brasil, superando arenas como a Arena Fonte Nova e a Arena da Baixada. Além disso, o Vasco poderá voltar a mandar seus principais jogos em casa, sem depender de estádios como o Maracanã, que muitas vezes é dividido com o rival Flamengo. A ampliação de São Januário também é uma resposta ao crescimento da torcida vascaína nos últimos anos. Mesmo com as dificuldades enfrentadas pelo clube, a torcida tem mostrado sua força e paixão, esgotando ingressos em jogos decisivos e acompanhando o time em todos os momentos. Com um estádio maior, o Vasco poderá atender a essa demanda crescente e oferecer uma experiência melhor para os torcedores. Agora cabe à diretoria e aos responsáveis pelo projeto garantir que a reforma seja realizada dentro do prazo e do orçamento previsto. A modernização de São Januário é uma oportunidade única para o Vasco, mas também é um desafio que exigirá muita organização e planejamento. A torcida aguarda ansiosa por novidades e espera que o novo São Januário seja um símbolo da nova era do clube. Com isso, encerramos mais uma grande notícia sobre o Vasco, mas agora queremos saber sua opinião. O que você acha da reforma de São Januário? Ryan, a joia da base, deve ser vendido ou continuar no clube para ajudar em conquistas futuras? O que esperar do jogo contra o São Paulo? Não se esqueça de deixar seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou dessas 3 grandes notícias? Como você vê as chances do Vasco contra o São Paulo? Será que o time vai conseguir essa importante vitória para ganhar moral antes do jogo decisivo pela Copa do Brasil? Sobre o Ryan, você acha que é o momento certo para uma possível venda? Ou ele deve continuar para fortalecer o time? E a reforma de São Januário, com a capacidade aumentada para 57 mil pessoas, vai colocar o Vasco entre as maiores arenas do Brasil? Deixe a sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você acha sobre esses temas que mexem com o coração da torcida. Não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notícia do nosso gigante da colina. Vamos juntos nessa, rumo a mais vitórias.